A narrativa se desdobrou na ilha de Creta, localizada no mar Mediterrâneo, que hoje faz parte da Grécia. Na antiguidade, nesta civilização, repleta de heróis, vilões e pessoas comuns, eventos notáveis ocorreram, mas os protagonistas desapareceram, deixando apenas vestígios e pistas do seu passado. Esses vestígios intrigantes e emocionantes foram legados para que os pesquisadores pudessem decifrar a vida das pessoas praticamente lendárias que habitaram essa região. Os habitantes desta civilização foram os pioneiros europeus na formação de uma sociedade avançada. Eles ergueram cidades esplêndidas, possivelmente com estruturas de vários andares e palácios, além de sistemas de esgoto. Uma rede complexa de cidades e rotas comerciais se estendia pelo mar Egeu e além. Suas realizações eram notáveis e incomparáveis no contexto europeu por um longo período. Esses antigos cretenses foram os primeiros a estabelecer uma civilização avançada, antecedendo a fundação da Vila de Roma por 1000 anos. Apesar de suas realizações extraordinárias, o mistério envolve suas identidades, pois desconhecemos seus nomes. Desapareceram e permaneceram esquecidos por eras, sendo mencionados apenas de forma vaga por povos como os egípcios antigos e posteriormente pelos gregos antigos em suas histórias. Embora alguns historiadores tenham dado o nome de antigos cretenses do Egeu Império, o termo mais comum é derivado de um rei lendário da mitologia grega, os minoicos. Quem eram essas pessoas e o que aconteceu com elas permanece um enigma. Se conseguirmos decifrar os códigos desta civilização perdida, poderemos extrair lições valiosas de seu sucesso e sua eventual extinção. Ao estudá-los, poderíamos desvendar o mistério por trás de uma das lendas mais antigas e famosas, o desaparecimento da Atlântida na mitologia grega. Um grande rei de Creta na mitologia grega, que, sendo um dos filhos de Zeus e Europa, teve suas histórias contadas há cerca de 8 a 700 anos antes de Cristo. Viveu na cidade de Caenosos com seu pai adotivo, o rei Asterion. Após a morte do pai, disputou a realeza com seus 2 irmãos. Para provar seu direito ao trono, ele buscou a aprovação divina de Poseidon, orando por um sinal. Poseidon respondeu enviando um grande touro do mar, que Meu-Nariz sacrificou como prova de sua legitimidade, ganhando assim o reconhecimento de seu povo como rei de Creta. Em seguida, exilou seus irmãos da ilha, cumprindo a primeira metade do acordo. Agora, restava cumprir a segunda metade da história de Meu-Nariz. Deus, ao ver a tigela enviada por Poseidon, cometeu um equívoco ao tentar enganar o deus do mar. Impresso com a tigela, ele buscou mantê-la e enganar Poseidon ao sacrificar outra tigela, na esperança de passar despercebido. No entanto, Poseidon percebeu a artimanha e não ficou nada satisfeito. Em resumo, 9 meses depois, Fá esposa deu à luz a uma criatura peculiar, meio homem, meio touro, conhecida como a tigela do Meu-Nariz ou, em grego, o Minotauro. Diante da incerteza sobre como lidar com a criança, Meu-Nariz convocou o arquiteto Dédalo para construir uma estrutura que pudesse conter a besta. Dédalo construiu um labirinto maravilhosamente complexo para aprisionar o Minotauro e evitar sua fuga. Meu-Nariz também teve um filho chamado Rodius, um atleta estrela da época. Enquanto Rodius viajava para Atenas para competir em jogos competitivos, despertou ciúmes entre os atletas atenienses. Esses atletas, tomados pelos ciúmes, assassinaram Rodius. O rei Minos, pai de Meu-Nariz, indignado com o assassinato de seu filho, reuniu seu exército e invadiu Atenas. Os atenienses foram derrotados, e, no acordo de paz, Meu-Nariz impôs uma cruel homenagem. A cada 9 anos, 7 jovens e 7 virgens seriam enviados a Creta para alimentar o Minotauro no labirinto. Isso aconteceu 2 vezes, mas no terceiro ciclo, algo incomum ocorreu. Um jovem ateniense corajoso chamado Teseu se voluntariou para a homenagem com a intenção de matar a besta e libertar seu povo. Ao chegar a Creta, encontrou Ariadne, filha de Minos, que se apaixonou por ele e o ajudou em sua missão. Com conselhos de Dédalo, Meu-Nariz, Teseu atravessou o labirinto usando um fio de linho, matou o Minotauro e escapou.
Essa narrativa tornou-se uma história clássica da mitologia grega. Contudo, surge a questão sobre a veracidade dos eventos, pois historiadores ponderam se o mito pode ter alguma base na realidade. Eventos anteriormente considerados como pura mitologia, como a Guerra de Troia, podem ter raízes reais, e o rei mítico pode ter sido inspirado em uma figura histórica. Foi sugerido por alguns estudiosos que o título de reis na língua minoica poderia ser uma designação geral, compartilhando semelhanças com os nomes de outros lendários reis fundadores na história antiga, como os do Egito e Sharada Devamanu da Índia. É também uma possibilidade que o rei mítico talvez não fosse exclusivamente um rei minoico, mas sim um monarca micênico posterior, um povo que exploraremos mais adiante. Independentemente disso, em 1900, o arqueólogo britânico Sir Arthur Evans desempenhou um papel fundamental ao nomear essa civilização e distinguir suas características das civilizações posteriores na ilha. Quanto ao início da civilização minoica, não se tem certeza sobre sua data exata, embora a ilha tenha sido habitada por milhares de anos antes da Idade de Ouro minoica. Entretanto, evidências indicam que os antigos habitantes eram geneticamente semelhantes aos modernos, assim como outros europeus, revelando pistas sobre suas origens. O surgimento dos primórdios da civilização minoica remonta por volta de 3500 a.C., marcando o início do período pré-palaciano. Este período, que durou cerca de 1500 anos, até aproximadamente 2000 ou 1900 a.C., é caracterizado pelos notáveis vestígios de palácios na ilha. Embora registros datem alguns assentamentos por volta de 7000 a.C., os períodos são definidos por diferentes características, como restos de cerâmica e arquitetura. A escolha da data de 3500 a.C. está relacionada à proximidade com o início da Idade do Bronze. Este período, como sugere o nome, foi anterior ao auge da civilização minoica e à sua era de fundação. Por volta de 3200 a.C., os minoicos entraram na Idade do Bronze, marcando uma época em que o uso do bronze substituiu o cobre e a pedra, já que o ferro ainda não era viável, e a Idade do Ferro começaria apenas 2000 anos depois. A descoberta e o uso do bronze foram catalisadores para avanços em todo o Oriente Próximo, impulsionando melhorias em guerra, arquitetura, agricultura e várias outras áreas da vida cotidiana. Junto com essa transformação, ocorreram avanços iniciais, como a invenção da escrita e da roda, o que, provavelmente, não foi uma coincidência. Essa era inicial, como o nome sugere, antecedeu o esplendor total da civilização minoica e serviu como período de fundação, marcado pela expansão dos primeiros assentamentos pela ilha. Foi durante essa época que a Idade do Bronze chegou aos minoicos, trazendo consigo uma série de inovações significativas. Os primórdios dessas inovações são observados em civilizações distantes, como a Suméria e o Egito, e também estavam presentes em Creta, embora apenas muitos séculos após essas civilizações. Os minoicos pareciam ter sido fortemente influenciados por seus vizinhos, especialmente os antigos egípcios, com os quais há evidências robustas de comércio e interação. Por exemplo, a forma como os artistas minoicos retrataram figuras lembra muito as obras de arte egípcias, indicando uma possível inspiração. Os egípcios mais tarde mencionariam um lugar chamado Keftil, que poderia ser uma referência a Creta, derivada do que os antigos cretenses chamavam a si mesmos. No entanto, essa conjectura permanece incerta, e os estudiosos continuam a se questionar se essa referência era realmente uma alusão a este povo antigo. Mais de 1000 anos depois, por volta de 2000 a.C., teve início o período proto-palaciano, ou Palácio Antigo, que se estendeu até aproximadamente 1750 a.C., marcando o início do que parece ser a Idade de Ouro ou período neopalaciano. Este último período, geralmente abrangendo de 2000 a.C. a 1450 a.C., foi quando a cultura minoica emergiu e floresceu verdadeiramente. É fácil esquecer, dadas as incertezas em torno de períodos tão remotos, que esse intervalo de tempo, de 2000 a.C. a 1450 a.C., totalizou 550 anos.
Essa duração equivale aproximadamente ao tempo entre nós e o Renascimento, revelando um notável avanço na civilização minoica com níveis mais elevados de organização social e, provavelmente, maior centralização de poder político e autoridade religiosa. Começando por volta de 2000 a.C. até 1900 a.C., não muito antes disso, por volta de 2100 a.C., os primeiros vestígios de escrita minoica apareceram. Esses hieróglifos de Creta representam o primeiro sistema de escrita europeu e provavelmente têm raízes em formas semelhantes de escrita encontradas na Anatólia e no Levante. Contudo, a origem exata do sistema de escrita minoica permanece incerta, pois o ancestral desse sistema foi perdido, e os símbolos não foram decifrados até o momento desta narrativa, em 2020. Espero que tenham desfrutado deste vídeo. Convido todos vocês a conferirem mais conteúdos interessantes, inscrevendo-se para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir.